E aí, pessoal, tranquilo? Foi bastante informação ao mesmo tempo, mas é assim mesmo, a economia está no dia a dia, mas você tem que entender em cada situação. A gente falou muito das políticas do governo, né? Da questão do dólar, da questão da política fiscal, da política monetária, como é que isso influencia, como é que eu consigo fazer melhorar a distribuição de renda, pelo menos a tentativa do governo, as ferramentas que ele tem na mão, né? E a gente falou um pouquinho, inclusive, da globalização. A globalização, de uma forma geral, ela integrou muito mais os blocos dos países em função da tecnologia, né, do avanço da internet e tudo mais, mas também tirou muito do poder do Estado, de uma forma geral, inclusive do controle. A gente vai ter, ao longo dos anos, depois da globalização, várias crises, né, chamado hot money, o dinheiro quente que foge de um Estado para o outro. O país está tudo preparado, recebe o dinheiro, os caras estão investindo ali, fala assim, agora o país vai. De repente, lá nos Estados Unidos, por algum motivo, os Estados Unidos fala assim que está pagando mais caro no dinheiro, ou a taxa básica dos Estados Unidos sobe um pouquinho, aí você vê parte desse dinheiro correndo para outro mercado. Ou se não, o governo brasileiro, por algum motivo, começa a atravessar a crise, esse dinheiro sai tudo correndo e vai para outro lugar, né? Então essa situação nova de transição de dinheiro de um lado para o outro, tirou muito do poder dos estados, né? Hoje uma empresa monta, por exemplo, uma transnacional, ela, por exemplo, vamos pegar um exemplo típico, a Nike, mão de obra no lugar, matéria-prima em outra, consegue fazer uma produção globalizada, então o Estado não consegue, por exemplo, ele começa a apertar a Nike, tributa um pouco mais para arrecadar um pouco mais, ou ele aperta mais as questões trabalhistas, a Nike fala assim, beleza, pode ficar aí, estou indo embora, e da noite para o dia você perdeu a geração de, sei lá, 50 mil empregos, 100 mil empregos, 200 mil empregos da noite para o dia, de um país para o outro. Então esse poder do Estado, ele cai bastante em função da globalização, mas enfim, a gente tem uma nova tendência mundial, um mundo diferente, e é isso que se precisa pensar. Então todas essas situações novas trazem uma economia diferente. A gente fala muito que hoje o concorrente de quem produz e vende, ele não está mais ali do seu lado, aquele seu inimigo, aquele seu vizinho que era seu concorrente ferrenho, frente a frente ali, você brigava muito com o preço por ele, muitas vezes você junta com ele para poder competir com o vendedor chinês, com o vendedor coreano, com o vendedor dos Estados Unidos, com o vendedor de São Paulo, da China. A minha mão de obra, que eu fazia um call center hoje, agora foi tudo para a Índia. Então, essa situação nova, ela mexe muito com os conceitos de economia e com os conceitos do dia a dia. Mas vamos lá, falar um pouco mais sobre esse cara chamado economia e mercado. Estamos aqui, então, falando agora na nossa terceira parte, falando um pouco da classificação dos mercados, emprego de novo, câmbio de novo e comércio internacional. Desse foco aqui, inicial, que a gente vai falar um pouco sobre a classificação de mercado, a gente vai falar muito de microeconomia, embora depois tenha conceito de macro, macro. Microeconomia que estuda mais as relações muito mais próximas das empresas, dos indivíduos, né, de qual tipo de mercado que você está inserido, como é que você deve ou não atuar. Mas vamos lá. Primeiro, a divisão do mercado. Aqui do lado da oferta, tá? Existe também da demanda. Ou desculpa, da demanda existe também da oferta. A gente vai entrar muito no da demanda. Mercado de concorrência perfeita. É aquele mercado que existe um número elevado de vendedores e compradores. Os produtos são sempre homogêneos e nenhuma empresa consegue modificar o mercado. Por exemplo, o alface está sendo ofertado a R$2 o pé. O sujeito vai lá e oferta o alface a R$10. Pô, não vai vender, vai ficar no chão. O sujeito vai lá e oferta o alface a 50 centavos, mas ele não tem condições de atender todo o mercado que tem muitos compradores. Então ele não consegue modificar todo o mercado para 50 centavos e muito menos para R$10. Esse é o mercado ideal, inclusive o mercado estudado por economia. Todo mundo, em termos de governo, gostaria que só existisse o mercado de concorrência perfeita. Porque nenhuma empresa, de fato, conseguiria modificar os preços da noite para o dia por conta de ter maior lucro ou não. Já que o mercado é dado por vários compradores ou vários ofertantes, nenhum consegue modificar de fato o mercado. Aí o mercado conseguiria funcionar livremente, sem nenhuma intervenção de fato. Mas também existe aqui o oligopólio. O oligopólio são poucos vendedores que dominam o mercado, têm um controle sobre o preço de produtos e a tecnologia acabam muitas vezes formando os cartéis. Os grandes conglomerados, a gente pode citar inclusive telecomunicações, que cada dia está mais estreito, né? Hoje está na mão de 4 grandes players, de fato, né? A TIM e Vivo, que mundialmente são juntas, né? A NET, que tem a antiga Embratel, que esse dia sumiu, tem a Claro, tudo no seu portfólio, né? A Telefônica, que tem Vivo, e o que mais? A TIM aqui no Brasil só compete
Se a gente pegar, tem duas outras empresas pequenas, uma Algar e outra a Sercontel, que são empresas bem pequenas, não conseguem modificar o mercado de fato. Na verdade, está concentrado em 3 players. Se a gente pegar na área de comida, Procter & Gamble domina um grande mercado. Então ela tem um oligopólio. O oligopólio são poucas empresas com muita gente para comprar. E aí os caras conseguem mandar mais no preço. O que pode acontecer de vez em quando é uma briga mais forte e até a carteirização de negócio. Aí o governo tem que intervir, o comércio internacional inclusive intervém quando é determinadas situações no comércio internacional, ou seja, uma concentração na mão de poucos. E o monopólio. O monopólio, ele tem privado e estatal. O que a gente vê na economia brasileira é um monopólio estatal. Por exemplo, a Petrobras detém o monopólio de explorar um tipo de combustível ou dos combustíveis no país. Está na mão de poucos. Monopólio, só tem um atuando. Ele pode ser privado, por exemplo. Onde, por exemplo, não chega a ser monopólio, mas no México, a companhia de telefone lá, ele tem quase 100% do mercado. É quase que um monopólio. Um monopólio privado daí. Todo o serviço na mão de um só, de um player. E a concorrência é monopolística. Existem muitos compradores e muitos vendedores, porém os produtos são um pouco diferenciados e a margem de lucro é disputada palmo a palmo. Vamos pegar o exemplo das camisas, né? Existe uma grande oferta de camisas, existem muitos compradores, mas aquela marca X só tem um cara. É uma concorrência monopolística. Isso serve para outros produtos também da mesma linha. Por que serve essa analogia de economia? Para as empresas analisarem, por exemplo, como é que elas vão precificar no mercado que elas estão inseridas, qual a estratégia. Marketing usa muito esses conceitos aqui, para atuar nos seus produtos, seus nichos de mercado, etc. Tudo bem? Então, a economia estuda esse comportamento todo, isso é uma análise microeconômica, para poder auxiliar, inclusive, as empresas nas questões financeiras, nas questões de preço, nas questões mercadológicas e a sociedade como um todo, para ela poder, inclusive, gerir a economia. Se o país tem uma concentração e uma quantidade muito grande de oligopólio, ele tem um problema, inclusive, de gerenciar os preços e poder distribuir renda. Vamos olhar um pouco mais. Agora vamos entrar um pouco nesse cara aqui, que anda assombrando a casa de todo mundo aí, né? O desemprego. O desemprego, inclusive, é dividido em 4 modelos pela questão econômica. A economia analisa o desemprego, mas analisa ela sobre alguns aspectos específicos que podem ou não ajudar na forma de buscar soluções. Tem o desemprego sazonal. É causado por variações na demanda de trabalho em diferentes momentos. Por exemplo, o plantio e a colheita gera um tipo de emprego que é sazonal. Passou a colheita, passou o plantio, essa população fica desempregada, esperando uma nova safra. Tem o desemprego fricativo, pessoas desempregadas temporariamente, ou porque estão procurando emprego, ou porque estão em processo de mudança de emprego. Essa é a cara do Brasil hoje, o emprego fictício. Muita gente procurando, não tem a oferta, ou pessoas que estão mudando de emprego e também não conseguem uma oferta de emprego. O desemprego estrutural deve-se aos desajustes entre a qualificação e a localização da força de trabalho, qualificação ou localização requerida pelo empregador. Vou pegar o exemplo aqui de Arapongas, que é próximo aqui da cidade de Londrina. Teve um momento X da economia, da história aqui, da história recente, que ele tinha uma oferta de emprego até boa, com salários até razoáveis, mas não tinha ninguém que pudesse completar essa vaga, porque não tinha conhecimentos técnicos específicos, tudo bem? E o desemprego involuntário ocorre quando as pessoas que desejam trabalhar ao salário hoje não conseguem emprego. Se você quiser trabalhar pelo salário mínimo, não adianta procurar. A economia informal está aquecida, ela paga menos, e a economia formal não tem emprego. Aí, então, tem um desemprego chamado desemprego involuntário. Vou mandar. Desemprego no país. Lembra que eu comentei com vocês? Em 16 de julho, a gente tinha 13,4 milhões de desempregados no país e mais 37 milhões de pessoas no subemprego. Aquele que não tem as cláusulas específicas da lei, né? Olha a evolução aqui, do desemprego no país. 2014, 2015, e a gente só foi subindo. Foi subindo, é que a gente está aqui agora, 13 milhões de desempregados. Ou seja, através de alguma forma, ou através do ajuste do mercado, ou intervenção do governo, ele precisa dar um jeito de reduzir esse cara aqui. Se a gente quiser ter mais riqueza, quiser ter mais desenvolvimento,
tem que se buscar um jeito de reduzir essas contas, se possível, para patamares aqui de no máximo 6,9. Tudo bem? Mas é um longo caminho e a gente torce para que isso aconteça. Como é que se mede o desemprego? Se pega a quantidade de desempregados no mercado hoje e divide pela população total ativa. Não é todo mundo que está nessa conta, tem gente que não tem condições por causa de idade, para maior ou para menor, que não fazem parte dessa conta. Mas se você fizer essa conta aqui, a gente vai chegar naquele percentual de desempregados que tem no país hoje. Ou seja, na conta que dê 3,4 milhões de desempregados. Aqui você tem uma ideia. Numa analogia de 15 anos de desempregos, o Brasil, infelizmente, sempre teve aqui, no top, né? Sempre teve nos países, Peru, México, Chile, Venezuela, Colômbia, Argentina e América Latina e Caribe, o Brasil é o cara que tem mais desempregados, infelizmente. E não é só para agora. Projetando para 2020, a gente está ainda no top. Para 2019, a gente está no topo e para 2018, a gente estava aqui. Na verdade, isso aqui piorou, né? A gente viu agora há pouco que aqui piorou. Então, assim, nós precisamos buscar formas de gerar mais emprego para essa população aí. Se vocês olharem um pouco mais além disso, na chamada disruptura, existe um projeto para o mundo inteiro que o número de desempregados deve aumentar ainda mais. Pior para a gente. Nós precisamos sair desse ciclo de pobreza para poder melhorar a situação da população como um todo. Câmbio. Câmbio é só para a gente falar um pouco mais, né? Câmbio, o que é câmbio? Câmbio negro paralelo, câmbio manual, câmbio oficial, o câmbio turismo. Tudo isso gera em função do quê? De como é a troca do nosso real versus outras moedas do tipo dólar, etc. Tudo bem? O câmbio negro paralelo representa a compra e venda de moedas estrangeiras na forma ilegal, né? Com intenção de lucro, o cara vende o dólar mais caro. Vamos pegar o dólar como exemplo. O câmbio oficial comercial é o conjunto de taxas de conversão das moedas, das dívidas das moedas nacionais. É o que a gente viu agora há pouco. Um dólar vale 3, alguma coisa, quase 3,70 reais é o câmbio oficial. E o câmbio turismo é o dinheiro que o governo vende, né? Faz parte do pacote turístico, que é o dinheiro em espécie que dá na mão do sujeito. Eu quero comprar dólar, vai lá na casa de câmbio, compra o dólar, sai para viajar aos Estados Unidos, outros países da América, Europa, etc. E vai lá, usa a grana. Então o câmbio é uma forma, nada mais é, que o controle da moeda e o valor de troca de uma em relação à outra. Tudo bem? Câmbio de mercado de câmbio. O público não tem acesso direto a esses mercados de câmbio. Os bancos e as corretoras que atuam nos diversos níveis de mercado, que pode ser o usuário final, os bancos comerciais, as corretoras e os bancos centrais, são os caras que detêm de fato o poder da moeda. O FMI é um cara que surgiu aí quase acabando a Segunda Guerra Mundial ali. A ideia era, depois da Segunda Grande Guerra, surgir várias instituições mundiais que fizessem com que o mundo voltasse a ter uma situação mais harmônica, que esses instrumentos viessem a fortalecer e auxiliar economias totalmente devastadas e auxiliar no desenvolvimento de economias já atuais, ou seja, tem o objetivo de promover a cooperação monetária entre nações e ajudar a resolver problemas conjunturais da balança de pagamentos. Ele visava o quê? Estimular a expansão e desenvolvimento do comércio internacional, fazer com que as coisas andassem melhor. A determinação da taxa de câmbio em sistema de taxa de câmbio flexível nada mais é que uma metodologia para tentar equalizar a balança de pagamentos e equalizar o controle de câmbio de uma forma geral. Mas o fato é que o FMI, por aqui, ele já foi muito odiado. Digamos que lá na Grécia ele anda bem odiado também. Porque assim, o FMI é um fundo, né? Fundo Monetário Internacional. Quando o país gasta muito mais do que tem para receber em relações internacionais, que é o caso que o Brasil já passou por lá e ainda tem uma dívida, ainda, salvo engano, pagando ainda uma parte dela, ele vai lá no FMI, ô FMI, você é tão bonzinho, ajuda eu aí. Ele fala assim, pois não, só que eu vou ter que fazer algumas coisinhas aí que você não está fazendo. Eu vou falar para você o que você tem de inflação, vou falar que você vai ter que gastar X, vou falar que você vai ter que gerar de emprego, aquele monte de gente empregada que você tem lá, você vai ter que demitir, você vai passar por uma situação de caos para depois ficar bom. A Grécia não concordou muito, ninguém gosta muito, mas o fato é que se você quiser dinheiro,
ele tem uma medida amarga, bem amarga, mas muitas receitas dele deu certo. Né? Em alguns países o controle da moeda realmente deu. O Brasil já pediu muito dinheiro lá, hoje ele tem suas contas um pouco mais regularizadas, porque você viu, a gente tem um superávit na balança comercial, então isso está fazendo com que o Brasil precise menos de dinheiro emprestado aqui do Fundo Monetário Internacional, menos de ajuda, mais fato é que ele busca resultados positivos. Tudo bem? Desvalorização cambial nada mais é que a perda de valor da nossa moeda em relação às outras, ou o aumento do preço da moeda estrangeira em relação à nossa, né? Então, a desvalorização cambial trata desses dois temas específicos. Por que e como a nossa moeda vale menos ou vale mais ou vale igual ao dólar, ao ien, ao marco, etc. Uma desvalorização de câmbio pode estimular a exportação, a gente até falou lá no começo. Quando o nosso dinheiro está desvalorizado, quando o real vale menos, por exemplo, que o dólar, qual que é a vantagem para a gente? Nossos preços chegam mais competitivos aos Estados Unidos e aos outros mercados também. Porque o nosso preço, nossa moeda vale menos, então quem vai comprar lá, compra mais barato o mesmo produto. Logo, se a gente chega mais barato lá no mercado, a gente tem condições de competir mais. Quando existe uma valorização do nosso dinheiro em relação ao dólar, o que acontece? O nosso dinheiro compra mais nos Estados Unidos. Assim, nosso preço é mais caro para o americano e para os outros povos que compram o produto nacional. Aí a gente fica menos competitivo na hora da venda, porém, nós conseguimos comprar mais com o mesmo dinheiro e a gente importa mais. Os dois lados têm benefícios e malefícios. Por exemplo, a indústria brasileira, quando o real está valorizado frente ao dólar, ela fica mais fragilizada, porque as pessoas importam mais ao invés de comprar aqui dentro. Logo, para a economia no médio, curto e longo prazo, a gente tem um problema maior. O inverso é verdadeiro também. Se a nossa economia vai indo bem e está crescendo e precisa importar insumos básicos e até equipamentos, com o dólar, com o real desvalorizado frente ao dólar, o que acontece? A gente vai comprar, fica muito caro e acaba não comprando e a economia começa também a patinar. Por exemplo, se a gente tem um problema de déficit até de consumo, uma geada queimou todo o café, a gente tem que importar. Se o dólar se o nosso real está desvalorizado em relação ao dólar, a gente consegue importar menos e consegue equilibrar menos a nossa conta em relação ao café. E aí gera uma inflação, inclusive. E assim por diante. Tudo bem? Vamos falar um pouco do comércio internacional aqui, então. Está muito em voga, a gente falou do neoliberal 2000, a globalização. O fato é que o comércio internacional consiste no intercâmbio de bens e serviços e capitais entre os diferentes países. Isso é uma análise desde o princípio da economia, quando ela virou ciência, já é uma discussão sobre o comércio internacional. Naquela época se falava que o governo não deveria intervir e o comércio internacional deveria fluir tranquilamente entre países com menor nível de barreira. E que os países deveriam focar onde eles têm mais vantagem competitiva, seja na produção agrária, na produção de produtos terminados, em produtos industrializados, etc. O fato é que a solução exata ainda não existe o bom. Mas o fato é que o comércio internacional, principalmente depois da era da globalização, evoluiu muito. Mas o que a gente está vendo hoje, por exemplo, uma briga de cenário entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos, que sempre foi liberal, porém peronomútil, né? Não bem assim, fala que a China anda fazendo alguns dumping, né? Fazendo um preço, ou a moeda dela desvalorizar tanto, que o produto chinês chega muito mais barato ao mercado americano, destruindo a economia americana. E a briga vai daí por em diante. O fato é que o comércio internacional tinha como premissa fazer o seguinte: venda o que você tem em melhores condições climáticas, a riqueza sua mineral, a tecnologia, a quantidade disponível de mão de obra, a quantidade disponível de capital, a quantidade disponível de terra cultivada. Tudo isso um país deveria pensar na hora de partir para o comércio internacional. Onde ele tivesse melhores condições, ele deveria atuar mais firmemente. Onde ele tem mais déficit, ele deveria comprar de outro pronto. Essa é a ideia principal, né? Principais medidas. Só que, porém, né, igual comentei com o caso China e Estados Unidos, isso serve para a França e Brasil, serve para qualquer situação no mundo. Todos os países tendem a proteger o que é seu. Sempre foi o ideal máximo era assim: eu prefiro vender o que eu tenho em vantagem
sempre, se possível no comércio internacional, eu sempre terei vantagem diferente aos outros países. A mesma lógica serve para todo mundo, aí não tinha um acordo. Aí começaram a pensar um pouco melhor, pô, pode ser que eu tenha desvantagem nesse e vantagem nesse, e no final eu ganhe. Ó, ótimo, estamos dentro do jogo ainda. Ou, pelo menos, empatar. O fato é que, depois dessa situação toda, da ideia principal, tudo, surgiram, pô, eu não queria perder esse mercado, para mim é bem interessante. Então surgiram as medidas intervencionistas e até chamadas protecionistas. Por exemplo, imposto de importação ou tarifação. Pô, as indústrias brasileiras de aço estão entrando muito firme aqui nos Estados Unidos, está me quebrando o mercado e os produtores do aço já fizeram fazer um lobby aqui com os deputados, tal, senadores, etc., dizendo que a gente tem que o jeito de frear essa expansão no mercado americano do produto brasileiro. Ok, vamos tarifar os caras. A partir de amanhã, o produto de aço brasileiro, que ia entrar aqui nos Estados Unidos, é sobretaxado em 20% a mais do preço. Ok. Contingenciamento de cotas de importação. Opa, os caras estão invadindo muito aqui, beleza, vamos colocar a cota. O máximo que o país vai poder importar de aço do Brasil é X milhões de toneladas ano. Mais que isso ele não pode vender. E ainda, já que o produto nacional não vence, vamos fazer o seguinte, vamos subsidiar taxas de juros subsidiadas, muito mais baratas do que pagaria, para fortalecer o produtor nacional. Aí o produtor americano paga menos na taxa de juros, tem incentivos fiscais, logo ele tem um preço mais competitivo que o brasileiro. E aí ele compra menos. Outra jeito é colocar barreiras tarifárias, né? Ou não tarifárias, por exemplo, para a carne brasileira entrar, que está ganhando grande parte do mercado americano, e o americano está perdendo muito mercado, ela teria que ter inspeção XYZ, senão não entra aqui, né? Regulamentação administrativas que discriminam produtos estrangeiros e favorecem o nacional. E os dumping, né? Bem conhecido também, muita briga sobre esse tema aqui, isso aqui vai contra, principalmente o livre comércio, são os dumpings. São os países que fazem o quê? Subsidiam, dizem que a França tem um dumping sobre produtos queijos, etc., e alguns outros produtos específicos. Ela dá bastante incentivo para o produtor local lá, não só incentivo, mas dá subsídio. O produto seria muito mais caro, mas o governo banca parte da conta, né? Ele banca, realmente paga para os caras produzirem, aí o cara tem um produto mais barato e vai no mercado internacional, consegue vender mais barato que todo mundo e até quebrar os outros concorrentes. Aí ele vira dono do mercado, aí ele começa a reconstituir sua margem, que não tem ninguém para ofertar, e ele volta dono triunfante do mercado, ok? É isso. Falamos rapidamente sobre variáveis muito importantes na economia como um todo e influenciam e são influenciadas por você, pela sociedade como um todo, empresas, países, etc. Um abraço, até o nosso próximo encontro.